E vocês, tá bom? Acho que agora é a aula, tá, Luci? Bom? Dá um beijo, isso. Vai nessa salinha agora. Um beijo, muito bom, muito bom. Hoje comemoramos o Dia das Mães. Ontem, Dia das Mães, hoje, Dia das Mães, amanhã, Dia das Mães, depois é dia de pai e mãe, né? Sempre. Dia de pai. Pai. Pai e mãe. Bom dia, bom bom dia. dia. Ah, muito bom que vocês aceitaram estar aqui. Muito obrigada, muito obrigada. Bom dia, gente, bom dia. Deus abençoe a vida de cada um de nós. Todos nós precisamos ardentemente da bênção do Senhor. E nós agradecemos a Deus, porque Ele é o Senhor que dá instrução, capacitando a gente para essa missão. Missão que é dele, né? Simples assim. Nós vamos orar e, pela graça de Jesus, sobre a nossa vida, tá bom? Pai, nós te damos graças porque o Senhor já providenciou desde sempre a bênção sobre a nossa vida. Nossa vida como mães, nossa vida como mães espirituais, nossa vida como mães conselheiras, nossa vida como mãe de filhos que temos a responsabilidade de colocar no teu altar. Ajuda-nos, ó Deus, porque precisamos tanto, tanto, tanto do Senhor. E sabemos que o Senhor é o mais interessado em fazer da gente mães, pais, famílias que te adoram e te servem. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Enquanto nós vamos aqui lendo o texto que está em Lucas 1, 26 a 38, nós queremos já pedir para a Camila vir aqui mais aqui à frente. O Adilson vai poder emprestar daí o microfone, não o telefone. Lucas 1, 26 a 38. E daí eu vou, assim, nem combinei com vocês, mas vamos fazer assim. Eu leio uma parte, aí falo, você, aí você continua. Aí você fala, você, aí ela continua, tá bom? Tá, mas não é a Camila que vai ler? Primeiro eu Tá. e vocês, tá bom? Depois Camilinha, né? fica esperando só um pouquinho. Lucas 1, de 26 a 38. No 6º mês, Deus enviou um anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo aproximou-se dela e disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você.
Maria ficou perturbada, preocupada com essa palavra, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse, o que disse? Não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um menino, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai, Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Então Maria disse ao anjo: Isso não é possível, pois eu sou virgem. O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Deus Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso, o menino será chamado de Santo e Filho de Deus. Fique sabendo que a sua parenta Isabel está grávida, mesmo tão idosa. Diziam que ela não podia ter filhos. No entanto, agora ela já está no 6º mês de gravidez. Lucy? Pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo se foi. A grandeza da bênção de uma mulher que traz em sua alma o coração de Deus. Uma mulher jovem, prestes a se casar com um jovem bom, igualmente a ela, gente do povo. Eis que chega um anjo e a informa que ficará grávida. Pense, ela nem tinha como pedir conselhos. Era o que estava no coração, no seu espírito, que ali refletiria a sua decisão. Esta jovem apenas queria obedecer a Deus, conforme saía do seu interior, como a sua própria respiração e a sua alma. Maria nunca ouviu falar sobre engravidar-se, sem ao menos ter estado com algum homem. Mas o recado era de Deus. Com toda segurança diz Lucas 1:38, que aconteça comigo conforme a sua palavra. Uma moça recatada, bem vista por todos. Obedecer a Deus estava em primeiro lugar para Maria. Nem pensou em seus pais, irmãos, amigos, noivo. Qual é a fé, a submissão a Deus desta jovem? Perguntamos: onde está esta jovem? Que coração é esse que submeteu a palavra do anjo enviado por Deus? Nós, que já conhecemos o Rei dos Reis, que sabemos tudo, que soprou da revelação interna de Deus, tudo declarando com o objetivo de nos levar a fixar a Ele como raízes profundas aos pés do Senhor, e assim não perdemos nunca. Somos mulheres, somos filhos, somos esposas, somos servas, somos mães. Amém, amém. É bem isso. Como é que Deus encontrou Maria olhando e ao ver Maria, ele falou: essa moça É ela. é capaz de obedecer a ponto de... Como é que a gente pensa que era essa mulher, essa jovem até aí, né? Maria. Como a gente pensa que era essa jovem? Que virtude será que essa jovem tinha? Que virtude será que essa jovem tinha? Eu fico Nós pensando queremos assim, que todo mundo vá se preparando, né? vão se preparando, porque eu fico pensando, Deus, se o Senhor olhasse para a minha vida hoje, o Senhor encontraria uma Maria? Né? Será que eu poderia? Eu fico pensando, meu Deus, o que eu estou fazendo de errado? Ou o que eu poderia estar fazendo agora para que o meu coração fosse como o coração de Maria? E aí, Grace?
Eu acho que é uma pergunta para refletir muito, né? Será que eu tenho um coração como o de Maria, né? Mas posso já citar aqui alguma coisa? Perfeitamente. O texto, já no início, né? O anjo fala para Maria que ela é agraciada, né? Então, eu compartilhando com as meninas, Deus, Ele a abençoou, né? Maria recebeu a graça de Deus, né? E às vezes nós nos esquecemos, mesmo sendo tão falhas, né? Tão pequenas, né? E a gente procura fazer as coisas certinhas, mas a gente erra, né? Mas nós nos esquecemos às vezes que Deus está conosco, né? Que foi o que o anjo disse, né? Deus é contigo. Então, Maria provavelmente era um pouquinho melhor que nós, né? Eu acredito, com todas as falhas, mas era humana. Mas Deus é conosco, né? E a misericórdia de Deus, né? Eu acho que Deus também teve muita misericórdia de Maria. E nós também somos agraciadas com a misericórdia de Deus todos os dias, né? Por escolhê-la como mãe do seu filho. Sim, o enviado de Deus para ser educado ou criado. Qual que é a diferença? Qual a diferença? Qual a diferença? Pessoal, a diferença de criar com educar. Ou existe a diferença? Será que existe essa diferença? Tem? A mãe da Brenda falou que tem a diferença, né? Nádia, lembrei. Nádia, né? Nádia, você quer compartilhar o que talvez você acha que pode ser a diferença entre criar e educar? E qual que, na sua visão, talvez seria mais fácil? Olha, eu acho que educar sempre é mais difícil, né? Eu acredito, né? Educar, tem as escolas que educam, né? E um exemplo, assim, né? E criar nem sempre uma mãe de sangue cria, uma outra pessoa pode criar, né? Então, eu acredito que sejam esses dois exemplos, assim, para distinguir, né? Eu não sei se eu estou certa ou não, É isso né? mesmo. Vamos lá. Tem mais alguém que quer trazer essa luz para esse assunto? Gente, não tem certo nem e errado, criar. tá? Não tem certo nem errado o que a gente falar. Educar. Posso trazer uma definição? Pode, ó, que linda! Criar é fazer nascer, dar existência, cultivar, fazer crescer, né? Já o educar é dar possibilidades para os filhos, orientar, acolher, respeitar, enxergá-los como pessoas que terão problemas, mas que serão capazes de resolver, né? Eu acho que educar é muito, muito mais difícil, né? Exige perseverança, persistência, cansaço físico, cansaço mental, né? E emocional. Assim, emocional, e aí a gente tem que reconhecer que precisa de ajuda, que precisa, né? Então, eu acho que é isso, essa perseverança. Né? Sim. Será que criar está muito perto de dar arroz, feijão, um sapato? Criar está muito perto disso? Essas coisas fazem parte, né? Para a criação do ser humano, eu vou precisar alimentá-lo, eu vou precisar vestir, faz parte. Isso é criar. Isso é criar. Né? Educar. Que educar, que é trazer a disciplina para aquela criança dia a dia. Que quem é mãe sabe o quanto é difícil disciplinar uma criança. Sim, Educar é você ver o errado e você parar e chamar para conversar. É você ver um post que você fala assim, né? Assim, não gostei muito, vamos rever, não é isso que Deus gosta, não é isso que Deus espera. E não perder as oportunidades, né? Eu acho que é o que a Bíblia fala, é andando, né? É se sentando, é o dormir, né? É o acordar. Durante as atividades do dia a dia, sempre, né? É uma resposta, é um comportamento, é tudo, não tem... Educar, lá em Deuteronômio 1, Deuteronômio 6, de 1 a 9, vai falar sobre isso, vai falar sobre como é que a gente educa os nossos filhos, andando pelo caminho, ao sentar, ao levantar, ao deitar, ao acordar, colocando
nos umbrais das portas, a palavra de Deus. Educar é trazer a mente dos nossos filhos a buscar em Deus, porque se eles buscarem em Deus, eles serão diferenciados, porque é o Todo-Poderoso que vai modificar a nossa vida. E as mulheres têm uma sensibilidade incrível, né? E aí a gente fica pensando assim, quais são as nossas experiências boas, assim, que foram muito presentes, assim, e as nossas experiências que não foram tão boas assim? A gente tem alguma para a gente compartilhar? Tem, Grace? Pode falar? Quer que eu fale Pode primeiro? falar. Acho que eu vou lembrar mais da Lívia, né? Mas, assim, é a questão de ouvir, né? Saber ouvir, esperar até o final, né? A Lívia um dia chegou da escola falando para mim assim, mãe, eu vou começar a chorar, vê se eu estou errada. Assim, a Lívia é tímida, mas a Lívia fala pelos cotovelos em casa, né? Vê se eu estou errada. Ela já começou assim. Eu falei assim, tá bom, fala, né? Ela falou assim, mãe, eu estava na escola, né, no intervalo, e eu senti que alguém me jogou alguma coisa nas minhas costas. Aí eu já interrompi, nossa, mas como assim? Pera, mãe. Aí eu peguei o negócio e você pegou o negócio, né? Tipo assim, interrompendo ela. Eu falei, calma, mãe, espera aí, deixa eu falar até o final. Olha essa atenção, às vezes a gente quer entrar antes, Sim, não é? sim. E ela assim, deixa eu terminar. Eu falei, tá bom, Lívia. Aí ela assim, eles jogaram em mim uma pecinha de Lego. Não machucou, mãe, não machucou. Mas aí a minha amiga, Ana Luísa, que tem história também, falou assim, não, Lívia, deixa que eu vou lá, que não sei o quê, vou falar para eles, porque eles não podem, não sei o quê. Aí a Lívia, deixa. Eu peguei a pecinha, mãe, e fui lá e falei assim, é de vocês? E aí ela falou assim, eles estavam com os olhos desse tamanho, mãe, achando que eu ia brigar com eles. Mas eu devolvi, eu fui educada, eu fiz tudo direitinho, né? Falei, você fez. Né? Então, assim, às vezes a gente não escuta direito, né? E eu já ia logo, nossa, mas como assim? Te jogaram, né? E ela falou assim, eles me respeitaram. Eu falei, é justamente isso que Deus espera, né? Que a gente tenha uma atitude pacificadora. Você os respeitou apesar da atitude deles e Deus te honrou, eles te respeitaram. Então, eu fiquei feliz com a atitude dela e falei assim, nossa, como eu sou, né? Nada, eu tenho que aprender com ela. Bem-aventurada porque a sua filha soube agir do jeito correto, que as outras crianças puderam ver diferença na vida dela. Sim, é a diferença. É tudo que a gente quer, não é? É um jeito respeitoso que só a Lívia tem, né? Há uma experiência que eu tive, né? Ainda com o Otton pequenininho, foi através da experiência. E eu fiquei pensando, meu Deus, como a experiência... O Otton, quem é o Otton? O Otton, eu tenho 3 crianças, né? Deus foi muito misericordioso na minha vida e me enviou 3 filhos. E o Otton é o mais velho. Hoje o Otton tem 12 anos. Mas, quando ele era pequenininho... Não sei se vocês passam isso em casa, mas as minhas crianças não gostam de escovar os dentes. Então, essa parte disciplinar é tão cansativo no final do dia, a hora que eu quero ir dormir, ter que ficar brigando com as crianças para escovar os dentes. E o Otton, eu lembro que foi o que mais dava trabalho, né? Eu pegava a escova nele mesmo e fazia, olha, faz isso, aqui atrás não está sujo, olha a linguinha, e ele nunca me ouvia. Isso foi um processo. Aí teve um dia que eu passei no banheiro, ele e o pai dele estavam tomando banho e escovando os dentes. E tudo que o Cássio fazia, a movimentação da escova, né? O Otton fazia igual. E eu falei, nossa, ele está escovando certo. Por que comigo não dá certo?
porque eu não dava o exemplo, eu não escovava, né, perto dele. Eu ficava lá falando, não, é para fazer assim, não, a escova está errado. E aí quando eu vi ele fazendo exatamente o que o Cássio fazia, falei, gente, nem precisava eu ter me desgastado tanto. Talvez se eu estivesse escovando o dente junto com ele, né, o meu exemplo daria certo, né, me desgastaria menos. Aí eu tenho a terrorista número 3 chegando. Maria vivia no meio do povo. Maria era uma moça que conhecia todas as coisas de Deus, ela é ensinada como as demais, assim, olha, Deus quer que a gente faça assim, faça assim. Agora, Maria resolveu obedecer aquilo que ela foi ensinada. Como ela resolveu obedecer o que foi ensinada, ela foi vista de maneira diferente. E aí, quantas de nós Deus tem colocado para viver de maneira que obedeça à vontade de Deus na educação dos nossos filhos, na nossa própria educação? Tem tudo a ver com isso, com o que a Leline disse, né? Se eu tivesse feito assim, eu não teria me desgastado tanto. Deus espera o que de nós? O mesmo que de Maria? Ou a Maria não... Eu fico pensando, ou a Maria não sabia a vontade de Deus, ou ela sabia mais do que nós? Eu acho que na época de Maria talvez ainda fosse mais difícil, porque hoje nós temos, a sociedade desenvolveu muito e nós temos vários jeitos. Eu posso assistir uma palestra como educadora, tem uma psicóloga, tem uma psicanalista, alguém que pode me ajudar, né? A Maria foi do zero, ela era uma mãe de primeira viagem. E mãe de primeira viagem sofre muito, sofre com as críticas, sofre com os acertos, com os erros, e é importante lembrar que mãe erra, viu, gente? Mãe erra muito, né? E provavelmente Maria também errou, né? Todas as vezes que eu penso assim, quando Maria errou, eu lembro quando ela esqueceu Jesus no templo. Aí eu fico, não, né? Maria que era, né? Esqueceu Jesus no templo, se eu dar uma deslizadinha de vez em quando dá certo, né? Porque a gente erra mais com o primeiro filho. Não sei vocês, Lúcia, eu acho que eu errei muito com o Otton, assim, né? Com o Ben e com a Bela já tá mais fácil, né? E errar dói. Porque dói disciplinar. E quando a mãe erra, a mãe sente culpa. A culpa materna é muito grande e dói na gente. Como fazer para minimizar tanto esses momentos que a gente traz na nossa vida, de erros e acerto para com os nossos filhos, para com o nosso marido, para com aqueles que estão vendo o nosso exemplo todos os dias, porque já não são só os nossos filhos físicos, nós temos filhos espirituais, filhos que a gente ensina a palavra de Deus. Às vezes é mais ou menos como Nicodemos, né? Aqueles... se você não nascer de novo, como eu, já sendo velho, se você não nascer de novo, não vai entrar no reino dos céus. Aí cabe para nós, como fazer para buscar a verdade de Deus, porque a instrução está toda na palavra. E quem revela ao nosso espírito é o Espírito Santo de Deus. Quantas Bíblias você tem em casa? Na minha casa, fora as dos celulares, nós temos 5, que é um de cada pessoa, né? Você? Olha, fora aquelas que estão lá, que já era para ter doado, assim, fora não, junto com elas, né? Eu acho que tem umas 10, eu acho. Assim, as traduções antigas, a gente vai atualizando, as Bíblias infantis das crianças, que vão crescendo, então eu acho que chega umas 10. Eu tenho também muitas.
E a Bíblia, ela tem utilidade a nós como mães, como família, como servos. Se acontecer o que conosco? Tudo, né? Ela tem toda a utilidade se a gente fizer o que com essa palavra? Eu costumo falar com as crianças em casa, né, que a Bíblia ela traz resposta para todas as situações, né? Então, assim, não tem como a gente falar assim, eu não sabe se não procurar, né? Mas a Bíblia fala sobre casamento, fala sobre educar filhos, ensina a criança, né, no caminho que deve andar. E quando for velho, não se desviará dele. Ela fala que nós precisamos disciplinar o filho. Quem que é para ensinar? Eu não entendi o que você disse. Quem vai ensinar? Não sei. Os pais vão ensinar, né? A responsabilidade dos pais, né? Tem outro texto que fala para os pais, né? Os filhos ensinarem aos seus filhos e assim os filhos ensinarão aos seus filhos. Mas a resposta é de cada pai, cada mãe, né? E não é só da mãe ou só do pai, é dos dois, né? Vem de onde essa resposta? Essa resposta, o Espírito Santo coloca no meu coração e através da leitura da Bíblia eu consigo encontrar essas respostas. E para todas as temáticas dentro da minha vida, para dinheiro, finanças, ansiedade, emocional, na instrução dos filhos. O nosso manual tá muito completo, coisa que a Maria não tinha na época dela. Aí, o que sobra? O que a gente imagina? A Deus tem alguma colaboração ainda não? E no meio do nosso povo, tem alguém que quer contribuir com as suas conclusões sobre o que nós aprendemos com a palavra de Deus para instruir os nossos filhos, para fazer deles homens e mulheres segundo o coração de Deus? E para trazer sobre os nossos filhos a instrução que eles precisarão para dar aos seus filhos, que foi o que a Grace disse. E os nossos filhos ensinarão os filhos deles, de geração em geração. Quantas vezes a gente vê que os avós eram servos de Deus fiéis, mas que os filhos não foram tão fiéis, foram flexíveis demais, e os filhos deles passaram a não conhecer mais o Todo-Criador, o Todo-Poderoso, né? Por causa dessa flexibilidade dos pais, né? O medo de errar, às vezes. Eu deixo... Às vezes eu precisava ser mais incisiva em alguma coisa, com a Bíblia. Mas está tudo tão moderno. E aí a gente não pode ser tão bravo com os filhos para não desenvolver traumas que mais tarde vai ser difícil de ser curados. E daí a gente vai deixando a Bíblia, a gente vai deixando os princípios de Cristo em segundo plano, para a gente poder cuidar do emocional que hoje está mais urgente, né? E aí a gente vai tendo essa flexibilidade com a Bíblia e a gente vai colher isso lá no futuro. Porque eu acredito que quando a gente ensina os nossos filhos segundo a Bíblia, ainda que vai ser mais severo do que o mundo lá fora, eu acho que a gente vai mitigar riscos para o futuro. Porque eu ensinei o meu filho ainda pequeno. Tem um estudo que fala que a personalidade da criança... ela é desenvolvida do 0 aos 7 anos de idade, que você faz a formação do caráter da pessoa, né? Então, é durante esse período, que é o período principal na vida dos pais e dos filhos, né? Quando você vai desenvolver esse caráter cristão, baseado na Bíblia. Então, é esse momento que eu preciso estar muito atento, né, ao desenvolver dos nossos filhos, para que lá no futuro eu não tenha problema, né? Vão ter problema? Claro que vai, né, gente? Não é regra, né? Toda regra tem a exceção. E lá na frente, pode ser que eu tenha problema com o meu filho, mas ele vai lembrar da época da mocidade cristã. Então, isso me conforta, saber que o que eu faço agora com eles, isso vai ficar no coração deles. As Escrituras de Deus vai ficar no coração dele, mesmo que no futuro ele não escute mais pai e mãe. Você sabe que eu penso que se eles ouviram pai e mãe durante a trajetória da vida deles, no futuro eles vão continuar ouvindo, porque eles sabem que pai e mãe
ouviram a voz de Deus. Nenhum pai e mãe que tem a sabedoria em si mesmo. Psicologia não é nada, filosofia não é nada. Eu não estou negando que isso tenha o seu valor. Mas esse valor só tem algum valor real e importante E efetivo. se estiver com a base na palavra que vem de Deus. Sem vir de Deus, É vã filosofia. é filosofia, palavra vã. Sim, Deus deu a sabedoria humana, né? Mas Ele vem primeiro. Né? Deixa eu fazer uma pergunta. As competições entre pai e mãe dentro de casa. Ai, não, desculpa. Existe isso, eu não sei. Desculpa, talvez eu não saiba muito. A concorrência entre pai e mãe dentro de casa. A concorrência, as competições para conquistar o coração do filho. Ou como é que funciona isso? Você pode me dizer? Na minha casa não existe isso. Não, né? Não, em casa também não, mas eu acredito que sim. Eu acredito que tem essa competição, sim. Tanto que às vezes fala assim, pede para o seu pai, não, pede para sua mãe. Não, o pai deixa, não, a mãe deixa. Mas o que Deus pensa disso, né? Será que Deus quer isso? Né? E às vezes, assim, causa um conflito tão grande, né? E aí vem as brigas, as discórdias, às vezes na frente do filho. E aí como que fica isso, né? Qual é o exemplo? Aí vem, né? Como estamos preparando eles para o casamento? Como estamos preparando? Como que vocês, por gentileza, quem quer falar? Temos lá a Dilson. E depois Dona Ivone, as competições de dentro de casa, internas. Se eu ia falar outra coisa, pode? Tá bom, pode, Eu claro. tinha uma pergunta para fazer, mas só para não esquecer, tá bom? A minha pergunta é a seguinte, vendo vocês falarem, eu fico imaginando o seguinte, hoje na prática que a gente vive e na sociedade que a gente vive, se não, acho que a grande maioria das mães tem ocupações, né, trabalham, né, fora do lar, né? Esse é o contexto que a gente vive. Aí eu fico pensando o seguinte, como que essas mães conseguem ou fazem para ter esse tipo de educação e cuidado e disposição e tempo com os filhos, quando tem que conciliar com a rotina do dia a dia? Como que isso é possível? Estou colocando aqui porque eu acho que é prática para muitas mães, né? Sim. O equilíbrio e a administração de tempo, né? Hoje em dia, eu acho que quase todas as mães têm dupla jornada, tripla jornada. E eu acho que o equilíbrio e a administração de tempo a gente consegue. Não é fácil, mas eu a acho que gente faz isso com maestria, tranquilidade. Não, nós não fazemos isso com os pés nas costas. Eu faço isso de olho fechado, é super fácil. Isso não é. É sofrimento, é dor. Tem uma frase, eu não sei se eu vou falar ela direito. Mas ainda assim, vou querer voltar nas competições, tá, gente? Que fala que quando há importância, né, quando há valor, há tempo, né? Então, eu acho que se é valoroso para a gente, se é importante, a gente vai achar um tempo, apesar da correria. Né? Eu diariamente em casa, a que mais depende de mim, na leitura, em meditar na palavra, é a Lívia, mas os grandes eu fico assim, aí, né? Já fez, aí, leu a Bíblia hoje, falou com Deus, né? Mas a Lívia já sabe ler, e já sabe interpretar a Bíblia muito bem, né? Mas aí ela fala assim, vamos comigo. Então, tem hora que eu tenho que sentar com ela. E aí a gente fica, e aí o que você aprendeu? O que você entendeu? Então, eu acho que que seja 5, 10 minutos. Eu não acho que é muito, né? Mas eu acho que se é importante, a gente precisa. Não é que faço. Tem dia que eu não consigo. Hábitos, né? Hábitos. Mas tem dia que não consegue. E acho que a gente não tem que nossa, você não fez, você é a pior mãe. Eu acho que a gente tem que perseverar, né? E tem um texto lá da Samaritana, no poço, né? E Jesus fala assim, se você soubesse quem te pede água, né? Se você soubesse quem te pede água. Sim. O quê? É isso, se nós soubéssemos, né? Então, o que nós precisamos? Nos
voltar à fonte sempre, né? Constante. Sempre, constantemente, para nos ajudar. Dona Ivone? Não sei se aqui todo mundo me conhece, mas eu fui casada com o Dr. Luiz. E o Dr. Luiz não acreditava em Deus. E até uma vez ele discutiu com o Mateus. O Mateus era pequeno e acho que ele falou sobre a criação, que Deus era muito ruim. Imagine o homem criado, vendo tudo de bom e depois morrer. E o Mateus respondeu muito bem. Aí, quando o Mateus saiu, eu falei, olha, quem está vendo a parte espiritual deles é o pai e a mãe. Você nunca mais fale isso daí. Porque não pode criar isso daí na cabecinha dele, mas não criou, não. Eles seguiram direitinho, e o que eu fiz? Tudo tinha um marido que não aceitava. Aí eu ia à igreja todo domingo, dava aula na escola dominical, continuei na própria escola que eu estava, que era no São Marcos, escola que todo mundo sabe que no começo eu dava aula no lugar que tinha baile de noite. Então, de manhã as privadas estavam cheias. Aí eu lavava, limpava e dava aula para primeiro, segundo e terceiro ano. E assim foi indo, levando os filhos na igreja. Até uma vez eu cheguei na porta chorando, por causa daquilo que eu tinha ouvido. Aí a Iaci, o Paulinho, que eu acho que todo mundo conhece a Iaci, falou, Ivone, o que aconteceu? Aí eu falei, não é, é muita contradição. Ela falou, nós três, porque a empregada também era cristã, vamos orar por você. Eu só sei que foram orando, e eu sempre orei a Deus, pedindo para Deus trazer para os meus filhos gente cristã, porque eu sofri muito, né? Ele olhava e falava, sabe aquele homem lá? Ele está olhando para as mulheres que ficam dando beijinho, que fica isso, que fica aquilo. Então, era assim, um ciúme. Eu lembro quando, como é que é o nome? Que falou aqui outro dia, ele, esqueci o nome, eu estou muito esquecida. Conclusão, meu marido falou, nossa, ela está dando beijinho nele. Eu falei, e daí? Ele é da igreja, honesto, eu conheço ele, conheço a família, conheço a mulher, conheço todo mundo. Então, era assim um tipo de uma discussão, mas eu sempre respondi o que ele queria ouvir. E, no final, ele estava no hospital e dizia ele que ainda não acreditava. E chegou uma senhora de idade e falou, eu posso falar com seu marido? Eu falei, pode não, deve. Ela era de uma igreja, entrou, deu para ele o Novo Testamento e fez ele repetir que acreditava em Jesus. Mas ele, eu acredito que já acreditava, porque eu dei para ele Bíblia, e a gente fazia tudo certinho, né? Então, passou-se o tempo, a Simone casou com o Itamar, que é pastor, e... Ele está vibrando lá atrás, dona Ivone. Ah, está vibrando? Tá. Então, é isso que eu falo. Os pais precisam aprender a orar pelos filhos. Oh, dona Ivone, falou a palavra-chave. Entregou tudo. Tudo. É isso aí. Então, era isso que eu queria falar. É oração aos pés do Senhor e obedecendo. Amém? Amém, obedecendo. Amém. Dona Ivone, será que é por isso que o Mateus é assim? Tão inteligente? Como que a gente pensa que quando tem competição dentro do lar, a gente vai fazer os nossos filhos se desenvolverem? Quando... temos aí. Muito bom. Eu não tinha visto. Obrigada. Eu só queria falar, a dona Ivone falou ali, né?
sobre a importância de nós, como mães, estar em oração, né? Constante, não no momento que é necessário, mas todos os dias, né? Caminhando, lavando louça, lavando roupa, em todo o tempo, né? E quem tem os filhos com idades diferentes, é bem mais difícil, né? Porque a gente ensina eles da maneira igual, mas o tratamento com eles é diferente, né? Porque cada um está na sua fase, né? E eu tenho agora, a Marina está com 16 anos, já para quase 17, e tem a Juliana, que ainda é uma criança, ela tem 11 anos, e eu vejo que muitas, com 11 anos da idade dela, já é quase que uma adulta, né? Mas ela é infantil, ela é criança. Então, tem todo um jeito diferente de lidar, né, com as duas. E esses tempos atrás, eu estava pensando assim, como mãe de verdade, né, não as que têm filhos e deixam, mas as que são mães, que educam, que ensinam, que corrigem, que estão sempre com os olhos atentos. E, principalmente, as mães que são servas do Senhor. Eu estava pensando assim, como mãe de verdade, ela é bem parecida com Deus, assim, muito mais próxima de Deus, né, vamos dizer assim. Eu acredito que é o que chega mais perto, assim, parecido com Deus, porque mãe, ela faz tantas coisas ao mesmo tempo, que nem a gente mesmo acredita depois que passou. Você olha, você fala, poxa, mas eu consegui dar conta de tudo isso praticamente sozinha, né, praticamente sozinha. E, assim, esses tempos atrás, a gente está, né, mais precisamente eu, porque o João, ele é muito, assim, emoção, né, e eu já vou mais pelo lado da razão. E aí a gente se vê numa situação que você pensa, não, eu tenho que buscar em Deus, porque eu não sei o que fazer, né, eu não sei o que fazer, eu não sei como que eu vou lidar com isso, com essa novidade. E aí eu estava, assim, bastante preocupada, porque eu não estava sabendo lidar. E aí eu pensei, bom, o único jeito, não vai ter jeito, é falar com Deus. E aí eu não dormia, então, como eu não dormia, eu passava a noite falando com Deus. E aí, uma dessas noites, eu falei, quer saber, eu vou levantar. Levantei, e eu gosto muito de ficar na cozinha, falando com Deus, na minha cozinha. É um lugar que eu me sinto, assim, muito, assim. E aí eu fiquei ali, sentada e falando com Deus. E aí o Senhor falou assim comigo, o Espírito Santo falou, olha, sabe de uma coisa? Não dê tanta importância para isso. Ao invés de você ficar tão preocupada, pensando em como você vai solucionar, leve as coisas de maneira mais tranquila e não dê tanta importância, porque isso é um momento da vida dela. Você teve esse momento. E você tem que entender que ela ia passar por esse momento e você tem que estar junto com ela. E, assim, foi algo tão de Deus, eu tenho certeza, porque a partir dali, eu fiquei tão em paz que eu comecei a praticar isso, comecei a colocar isso em prática, e eu estou, assim, mais tranquila, mais sossegada, porque a questão deu uma tranquilizada, né? Não era tão grave quanto eu pensava, e a gente, muitas vezes, a gente se pega, assim, se desesperando, né? Porque a educação, ela é diferente. E eu, lá em casa, há um tempo atrás, eu pegava a Bíblia e lia muito com elas. Mas hoje eu tenho dificuldade na visão, não consigo ficar muito tempo lendo, porque eu preciso de um óculos. Então, o que eu faço é ouvir. Eu coloco no áudio e fico ouvindo, né? E o que eu procuro fazer mais é quando eu estou... A Juliana, hoje, eu ando mais com ela a pé do que com a Mariana, que a Mariana já está mais independente, vai sozinha para o trabalho, para a escola. Com a Juliana, eu ando mais. Então, no caminho, às vezes surge alguma coisa, e aí eu já aproveito com a palavra de Deus e já vou falando alguma coisinha, né? Então, o nosso exemplo, né? Eles estão de olho naquilo que a gente faz, eles estão de olho naquilo que a gente fala, eles estão de olho se eu estou, tipo assim, usando uma mentirinha para alguma coisa, entendeu? Então, assim, quando a gente fala para eles não fazer, né, a gente tem que pensar no que eu estou fazendo para que eles vão aprender. É muito mais o nosso exemplo do que aquilo que eu falo. Então, lá em casa tem sido essa prática, tem sido assim o nosso dia a dia, porque a idade é diferente. E para você ficar falando o tempo todo é muito difícil. Então, buscar mais a prática mesmo.
eu acho que dá mais certo. Acho não, acredito que dá mais certo, né? Perde menos tempo. A aplicação da palavra no dia a dia, né? Sem aplicação da palavra no dia a dia, ninguém conhece a Deus, né? E aí a gente fica pensando que tem alguém? Vamos, pois não. Em casa, a gente sempre ensinou o Diogo a não ser egoísta, né? A gente sempre falou, Diogo, divide, Diogo, olha isso, Diogo, olha aquilo. A gente, desde pequenininho, a gente sempre ficou ali pegando no pé. E esses dias atrás, acho que foi semana passada, ele falou assim para mim, ô mãe, manda um pouquinho mais de lanche para mim de manhã na escola. Falei, nossa, Diogo, mas tudo isso por quê? Não, mãe, é que esses dias eu passei fome na escola, eu olhei assim para a cara dele assustada, mas Diogo, mandei lanche. Não, mãe, é que eu dividi meu lanche com os meus amigos. Ele dividiu 2 bisnaguinhas em 6 pedaços para todos os amiguinhos que estavam ali perto dele. Mãe, eu divido meu lanche com os meus amigos, porque eles têm vontade, coitados. Então, assim, ele virou e falou assim, aí você manda mais, tá? Pode mandar mais, porque todo mundo fica ali do meu lado para comer meu lanche. Então, assim, valeu a pena todo o tempo ali falando, Diogo, 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 Diogo. Hoje eu vi que ele entendeu. É bênção. Amém. 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 Posso completar? A pergunta que vocês fez mesmo no começo é a criação anda com... Criar e educar. Educar, né? Eu acho que caminha junto, porque é como se fosse tipo assim, são bem, anda bem juntos, porque como se fosse assim, tipo um arroz e um feijão, os dois caminham junto, né? Tipo, só para trazer assim, porque eu creio que a criança, elas são espelhos dos pais. Tudo que os pais faz ali, ela quer fazer igual, né? Eu vejo pelo Diogo, né? Ele, tipo assim, o que eu vou fazendo no dia a dia, o que eu ando fazendo, ele quer fazer igual. Às vezes eu falo, filho, assim, oh, pai, mas você fez desse jeito aí também, né? E dependendo do jeito que você criou o seu filho vai fazer. Que nem a Grace trouxe da Liva na escolinha, né? Que ela foi tipo, foi lá e falou, é seu isso aqui? Aí, que nem você falou, eu tenho muito que aprender com ela. Não, ela está aprendendo com vocês. Porque você e o Adilson instruiu ela desse jeito. A ação de vocês é desse jeito. Então, ela está aprendendo com vocês. Se fossem uns pais que brigassem na rua, que revidassem alguma coisa, eu tinha certeza que ela ia pegar aquilo lá e jogar na cabeça dos meninos. Mas ela sabe a educação que vocês dois dão, o que vocês dois vão fazendo para ela quer fazer igual, né? Quinta-feira eu fui jogar bola, e eu jogando bola lá, tudo, o Chiquinho lá no campo, lá, que é o dono do bar, pegou e falou assim, preciso falar com você depois. Falei, nossa, quer ver que o Diogo fez alguma coisa? Porque ele vai comigo, né? Todo o futebol ele vai comigo. Aí acabou o futebol, ele chegou e falou, cara, parabéns, viu, você e sua esposa. O seu filho tem uma educação, que, olha, a gente fica surpresa aqui. Ele vem pegar um salgado aqui, ele fala Deus abençoe, ele fala muito obrigado. Então, ele tem uma educação e é difícil você ver crianças assim, né? Então, a gente procura passar isso para ele, né? Desde o começo, né? Porque lá em Provérbios fala, né? Instrua a criança segundo os objetivos que você tenha para ela. O mesmo com o passar dos anos, não se desvirar delas, né? Então, eu acho que é isso. A criança é o espelho do pai e a educação que você plantou aqui, ela lá na frente vai colher. Isso. Ensina a criança, o jeito que todos nós conhecemos de cor, né? Ensina a criança no caminho em que ele deve andar. Não é mostre à criança o caminho que ele deve andar, não. Ensina, anda com ele, o caminho em que ele deve andar. E ainda quando ele envelhecer, não se desviará dele. Não é palavra de Deus, não é palavra de Lucy, nem de Leline, nem de Grace, é palavra de Deus.
de Deus. Agora, a Nadinha vai falar, e aí a gente vai pensando quando é que os nossos filhos estão prontos para serem educadores dos seus filhos também, né? Nadinha. Desculpa, não quero atrapalhar o cronograma aí de vocês, mas rapidinho, falando sobre a competitividade, né? Quase a gente não está ouvindo a Nádia. Será que tá ouvindo agora? Tá, agora. Está ouvindo? Não quero atrapalhar o cronograma de vocês, mas sendo breve, sobre a competitividade, né, que tem entre o pai e a mãe. Acredito que num lar cristão deva ser menos comum, assim, né? Não é tão comum isso. Mas num lar que não é cristão, sempre tem, né? Porque a mãe normalmente fica com um papel aquele mais de educar, de puxar a orelha, de falar. Aí o pai chega do serviço, é o herói, né? Então, acho que muitas vezes nessa situação tem ali, né? Poxa, a mãe deve falar, nossa, eu não acredito, né? Aí chama o pai do lado, pô, aí começa aquela discussão, né? Eu eduquei, você chega, você que é o herói, então, né, para exemplificar isso. E sobre o que o Adilson falou, quando a mulher sai para trabalhar, fica muito tempo fora, é bem árduo isso mesmo, porque a mãe, ela se culpa, né, muitas das vezes. Eu, graças a Deus, eu tive a sorte que a minha mãe cuidava das minhas filhas, né? Então, assim, não tive muito assim com relação a isso. Mas eu acho que mais que isso, mais que você ficar 24 horas com o seu filho, é o tempo, a qualidade do tempo que você tem com ele. Porque tem muitas mães que ficam o dia inteiro com os filhos, mas, enfim, o que elas estão proporcionando para o filho? E, de repente, aquela mãe que trabalhou o dia inteiro fica pensando qual é a qualidade do tempo que eu vou ter com o meu filho, o que eu posso passar para ele. Então, foi sempre isso, porque eu trabalho até hoje, sempre trabalhei, né? Então, é sobre isso que eu sempre me questiono, a qualidade do meu tempo para o meu filho. O que eu posso fazer para... Entendeu? Então, é mais ou menos isso. Mas é isso mesmo. Não adianta ficar o dia inteiro em casa, mas ficar no celular, na televisão, ou no quintal conversando com a vizinha, ou maldizendo a vida das pessoas, o marido. ou falando para os filhos. Falando mal do pai para os filhos. Inclusive, Oh, entrou no Senhor. Código de Processo Penal, né? A alienação parental. Agora é crime. Falar mal do marido, do pai para a criança, falar mal da mãe. Não sabedoria, né? Eu lembrei da Dona Ivone. E o texto que fala, né? A mulher sábia edifica o seu lar, né? Mas a tola com as suas próprias mãos a destrói, né? Então, é sempre sabedoria, né? E de quem vem essa sabedoria? De Deus, né? Então, tudo começa em Deus e termina em Deus. Olha, repete essa última parte, Grace. Tudo começa em Deus e termina em Deus, né? Eu acho que nós dependemos dele sempre. Parece que é fácil falar assim, né? Mas é isso mesmo, né? A gente tem que buscar. Não é fácil mesmo, né? Estava lembrando da Cláudia também falando. A fase da adolescência, né? As crianças vão crescendo e é um desafio atrás do outro. E algo que confortou meu coração também, com essas preocupações gigantes que a gente acha, né? É não julgar, né, a árvore pela estação, né? E é esperar o tempo, mas sempre acolher eles, né? E sempre colocar diante de Deus, né? Como a Cláudia falou que tem feito, e pedir sempre o socorro. Senhor, eu não sei o que fazer, né? Quantas vezes eu falei assim, Senhor, eu não quero resolver isso. Resolve para mim, porque eu não quero resolver. E Deus, Ele, com o jeito dele, vai resolvendo. E quando não, Ele coloca pessoas para ajudar a gente, né? Então, é Deus sempre na nossa vida. Aí a gente pensando, né? Quando que os nossos filhos estão prontos para terem uma vida saudável, continuada? Quando que eles podem caminhar sozinhos? Quando eles começam isso? Quando eles começam, você fala, na preparação para serem educadores dos filhos? De serem educadores, porque educados é isso que a gente já falou, é o que a gente fez, plantou a árvore e não dá outro fruto a não ser aquele que pôs a semente na terra, né? Eu continuo acreditando assim muito no exemplo que eu tive dentro de casa e nos ensinamentos da mãe de joelho, né? Que a mãe de joelho, o filho vai ficar de pé e
eu vou levar. O que eu aprendi dentro de casa é o que eu retribuo hoje com as minhas crianças, é o que eu ensino para as crianças. Então, a preparação que eu tive é a preparação que eu estou dando para eles. Eu acho que isso é construtivismo. Eu vou construindo desde pequenininha até eu crescer, e eu acho que os filhos vão usar esses exemplos. Consolidando a fé que você plantou no coração deles, né? Que é o principal. A maneira de agir, né? Aí a gente vê como tem algumas mães que querem, apesar dos filhos estarem casados, querem manter o controle da vida dos filhos. Aí não dá, né? Eu lembro do versículo lá em Gênesis que fala, né? Deixe o homem, né, pai e mãe, né, para que se junte com a sua esposa, né? Então eu acho que assim, o pai e a mãe, eles sempre têm que estar por ali, né? Se precisar de uma orientação, um auxílio, né? Meu pai, algumas vezes eu podia pedir auxílio, mas ele não era cristão, então não eram respostas que eu ia receber assim, nossa, né? Mas eu vejo um exemplo de pai que é o pastor Gerson. Porque assim, não é que eu fico assim bisbilhotando, mas eu sei que eles não bisbilhotam a vida dos filhos, mas eu sei que quando o Thiago precisa de um conselho, ele sabe onde buscar. Então eu acho que é deixar eles caminharem, mas estar disponível, né? Porque é isso que Deus é para a gente. Ele deixa a gente caminhar com sabedoria, mas Ele está disponível. Então eu acho que é isso, é consolidar e dar esse exemplo, né? E falar assim, estou aqui quando você precisar. Então é isso. Acho que é isso. Luci, essa questão as mães precisam saber se colocar no lugar de mãe. Porque eu sei que é dolorido, eu não passei por isso ainda, né? Mas eu vou passar. Uma hora vai vir uma outra mulher na vida do meu filho que talvez vai ser mais importante do que eu. Eu descobri, ele não está aí, né? Eu descobri há algumas semanas que a minha vida, Otton, tem uma vida e que essa vida não era eu. Era uma outra vida, uma vida da idade dele, e que hoje ele confidenciou que faz 1 mês que ele está com essa vida. E eu até perdi um pedaço da visão aqui, ó. Quando eu li isso, eu falei, meu Deus, como assim? Eu estou retardando, inclusive, essa conversa com ele, porque eu fiquei me sentindo, meu Deus, né? A mulher que ele tinha amada na vida dele era eu. E daí agora eu vou ter que disputar esse amor com uma menina de 12 anos. Mas será que o objetivo da nossa vida é disputar o amor do filho? E esse ciúme, será que ele é sábio, né? Não é. Eu estou preparando ele, porque um dia ele vai construir a família dele e a mulher dele vai ser importante na vida dele. E tem que ser. A mãe também vai ser importante, mas eu não vou ter domínio nenhum sobre ele, né? Isso eu vivo hoje, né? A minha sogra é uma mulher sensacional, ela soube educar os filhos dela. A Andréia está aqui, sabe? Os nossos maridos são homens educados. Eu não tenho dificuldade com meu marido em casa, algumas dificuldades, porque ele foi criado, porque a mãe dele ensinou ele a como cuidar de uma esposa. Então eu fico pensando, eu preciso usar esse exemplo dentro de casa com os meus filhos, porque um dia eu vou ganhar 2 filhas e eu vou precisar ter sabedoria na hora de lidar com isso. Os nossos filhos, as nossas filhas não poderão se perder no meio do caminho, e nós vamos ajudá-los a serem adultos saudáveis, se a gente instruir, se a gente ensinar, se a gente for exemplo, se a gente orar por eles e com eles, até grandão, até muito grande, até adulto, e nós temos que ser exemplo mesmo. Aí a gente pergunta, os nossos filhos daí estarão prontos para educar os seus próprios filhos, ou a gente que vai bonitona achar que os filhos deles são nossos? Pegar esse papel? Não, né? A gente tem que preparar eles para cuidar dos filhos deles e ter essa responsabilidade, né? Não achar que é obrigação do avô ou da avó, né? Por isso que a gente precisa dar importância a isso, de consolidar, de fortalecer
né, na palavra e a importância deles terem isso também, né, que eles têm essa obrigação de falar de Deus, de ensinar no caminho. Já vai estar dentro Já vai estar deles, dentro deles. e eles vão passar aos filhos deles aquilo que eles aprenderam com seus pais, né? Bom, aí, pelo horário, né? O que você pode dizer de um recado especial que você gostaria de dar para os pais nesta manhã e para as mães especial? Citando o versículo, né, de Provérbios, eduque a criança, né, no caminho que deve andar. Mas não esquecer que nós não estamos sozinhos, né? Se a gente tentar fazer as coisas sozinhos, o resultado não vai ser muito bom, né? Então, que a gente busque sempre a ajuda de Deus mesmo, né? Sempre, sempre, sempre. E Deus ele vai... Você dando o seu conselho ou o conselho de Deus para eles? Conselhos de Deus, né? Ele fala, né? Sem mim nada podeis fazer, né? Eu tenho muito isso. Então, nós não conseguimos fazer nada, nem educar filhos, nem fazer nada sozinhos. Então, é a ajuda de Deus sempre, né? Assim como Maria, que é exatamente isso que a Gleice falou, assim como Maria, nós mães não estamos sozinhas, né? Mesmo quando você é mãe solo, mesmo quando você é a mãe pai, que a gente brincou que é a mãe e pai, ou você que é o pai que faz o papel da mãe, nós não estamos sozinhos. Deus não nos deixou sozinhos nessa empreitada. E que, embora vai ser difícil, eu acho que o auxílio de Deus vai ser sempre superior a tudo isso. O Senhor Deus Todo-Poderoso quer abençoar a nossa família, trazendo sobre a nossa família a paz que vem dele. E por isso nós vamos orar e dizer para Deus o que nós agradecemos, porque Ele está disponível para nos fazer entender a graça dEle. Ora para a gente, Leline, por gentileza. Grande Deus, eterno Pai, ainda na sua presença, ó Deus, eu quero agradecer, Senhor Deus, a oportunidade de estarmos aqui, Senhor Deus, num domingo de manhã, num domingo onde nós comemoramos o papel da mulher mãe, Senhor, estamos aqui na tua casa. Obrigada, Senhor Deus, por nos deixar as suas instruções, ó Deus, na tua palavra. Obrigado por não nos deixar sozinhas, ó Deus, durante essa empreitada de educar os seus filhos, na qual um dia nós devolveremos para ti, Senhor. Obrigado por estar conosco, ó Deus. Eu venho te pedir, Senhor Deus, que cuide dos nossos corações, nos ensine, ó Deus, a ser a mãe segundo o coração de Deus, a passar para os nossos filhos os verdadeiros princípios teus, Pai amados. Não nos deixe vacilar, Senhor Deus, não nos deixe moldar com o padrão do mundo, Senhor Deus, mas esteja presente nos nossos corações e alimentando, ó Deus, a nossa educação todos os dias. Pai amado, obrigado pela vida dessa igreja, obrigado pelos nossos pastores, pelas nossas lideranças, ó Deus. Senhor, cuide de todas as mães que estão aqui, as mãezinhas de casa, ó Deus, e nos dê um domingo, Senhor Deus, incrível. Esteja conosco em todas as áreas da nossa vida, ó Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém. Tem uma lembrancinha para todas as mães lá no final do templo. E 19 horas, culto ao Senhor, não culto a nós, culto ao Senhor, em nome de Jesus.